Guaíba Agro. Apresentação Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro neste sábado, 11 de abril de 2026, dia do aniversário dos municípios gaúchos de Brochier, 16 de novembro, Erebango, Ernestina e Nova Brécia. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Nosso programa tem Cleiton Lopes na mesa de áudio e central técnica, a coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a nova conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o Guaíba Agro deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater com o Matheus de Oliveira. Bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Para a safra 2025-2026, a expectativa é de recuperação significativa na olivicultura, com possibilidade de volumes elevados nas principais regiões produtoras do estado. O cenário é resultado de condições climáticas mais favoráveis, como horas de frio adequadas no inverno, chuvas dentro da normalidade na primavera e boa distribuição de precipitações no verão. Ocorrências pontuais de déficit hídrico no final do verão provocaram apenas leve atraso na colheita, sem impacto na produção. Outro fator importante é a entrada de novos pomares em fase produtiva, ampliando o potencial do estado. A partir do 4º ou 5º ano, os olivais passam a apresentar maior estabilidade produtiva, com produtividade em torno de 5 toneladas de azeitona por hectare, o que pode resultar em rendimentos entre 500 e 800 litros de azeite por hectare, dependendo do manejo e da conversão industrial. A qualidade do azeite gaúcho segue como destaque, favorecida pela colheita precoce de frutos ainda verdes, o que aumenta a concentração de compostos fenólicos, melhora a estabilidade oxidativa e intensifica o perfil sensorial, com notas herbáceas características. Esse padrão tem contribuído para a valorização do produto em mercados especializados. O setor segue em expansão estrutural, apesar da sensibilidade às variações climáticas. A alternância entre safras denota a necessidade de estratégias de manejo adaptativo e monitoramento climático. Após 2 anos de baixa produção, a safra 2025-2026 tende a representar uma recuperação importante. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá! Obrigado, Matheus. Hora agora dos destaques do Caderno Rural do Jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mariani Mittmann. Olá, amigos guaibeiros, tudo bem? Leandro Mariani Mittmann, editor assistente do Rural do Correio do Povo, passando aqui mais uma vez para relatar um pouco sobre o nosso Caderno Rural da edição de final de semana do Correio do Povo. Vocês sabem, todo final de semana a gente produz uma reportagem especial para esse caderno, e nesse a gente aborda um assunto bem interessante, que é um trabalho desenvolvido pela Unipampa,
mais especificamente pelo biólogo Andrés Delgado Canhedo, professor da Unipampa, que ele está pesquisando há anos aí uma própolis diferenciada que é produzida por abelhas da região da Campanha, mais especificamente em São Gabriel. Essa própolis, ela teria, e é isso que vai ser provado, propriedades terapêuticas no enfrentamento do câncer. Essa própolis, ele trabalha, o professor, para que essa própolis tenha uma denominação de origem, que é aquelas características, assim, aquele produto com características específicas de uma determinada região que diferenciam esse produto dos demais produtos. A gente sabe que própolis é produzida em qualquer colmeia de abelha, né? Mas essa própolis é diferenciada. Como ele disse, o própolis daqui, além de ter moléculas que funcionam como quimioterápicos, tem moléculas que bloqueiam o sistema de defesa das células tumorais. Ou seja, é um assunto bem interessante, abordando aí esse produto, como eu falei, diferenciado aí, mais um produto diferenciado aí produzido pelo agro gaúcho. É uma reportagem longa, bem detalhada, contando todo o que se espera dessa própolis aí, dessas abelhas aí de São Gabriel. Também no caderno, como sempre, a coluna emocionante do Paulo Mendes no Espaço Camperiada, em que ele relata sobre a história trágica do Valdinho, que foi um tropeiro aí que viveu no Rio Grande do Sul, perdeu a mãe menino ainda, depois perdeu o avô, que era a referência dele, e por fim teve também uma morte muito trágica, ele e o cavalo dele. É uma história emocionante aí, mais uma, sobre o Pampa do Rio Grande do Sul, sobre os personagens que fizeram a história do Pampa do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, até a próxima. Bem, neste bloco do Guaíba Agro, nós vamos falar de um projeto desenvolvido pelo DDPA, o Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura, financiado a partir de um edital da FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, e que trata da saúde na agropecuária, diagnóstico e resiliência a desastres no contexto das mudanças climáticas aqui no estado. Esse é efetivamente o nome do projeto, não é? Então a gente está tratando ainda, claro, de tudo que aconteceu, dos efeitos, não é? Das cheias de 2024, e a gente vai saber então um pouco mais como é que está sendo, né, desenvolvido esse projeto, como se originou, conversando a partir de agora com a bióloga e pesquisadora do departamento, a Ludmila Fiorenzano Bertgen. Ludmila, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder participar e de trazer para a população um pouco do nosso trabalho de pesquisa agropecuária e tentar contar para vocês um pouco da história desse projeto e o que a gente tem feito. Tá bem. Bom, projeto, não é, que vai abarcar aí diferentes atividades, não é, agrícolas aqui do Rio Grande do Sul, em áreas que foram atingidas pelas enchentes de 2024, os eventos climáticos extremos, não é, nunca antes vistos na dimensão toda que houve aqui no Rio Grande do Sul. E como é que se deu efetivamente essa iniciativa e a partir de um edital, não é, Ludmila? Então, nós escrevemos esse projeto, foi um projeto feito a várias mãos dentro do nosso departamento, tendo passado por aquela situação nunca antes vista, como tu bem mencionaste, nós pensamos em como que a nossa secretaria, o nosso departamento poderia fazer ações que tentasse buscar respostas e fazer a diferença nesse momento e nesse contexto para a população gaúcha, né? Uhum. Então, nós escrevemos um projeto que contou com diversas áreas dentro do nosso laboratório. Só para contextualizar, eu sou egressa da Secretaria da Saúde e estava trabalhando até pouco lá na pandemia da H1N1. Uhum. Tinha chegado na Secretaria em março do ano passado e em maio a gente teve os eventos climáticos. Tá bem. E lá na Secretaria da Saúde eu fazia parte da vigilância genômica do Covid, do vírus da influenza, do Covid, e a gente trabalhava muito com sequenciamentos, né?
Então, quando eu cheguei aqui, a gente, cada um dentro da sua área, nós fizemos uma reunião e cada um foi pensando em coisas estratégicas que a gente podia fazer para auxiliar aqui o departamento. Então, como eu tinha experiência nessa área de sequenciamento genômico, nós fizemos essa proposta que dentro desse grande projeto de uma só saúde na agropecuária, seria importante a gente entender um pouco do que teria acontecido na comunidade, no microbioma desses solos atingidos no estado. Então, como nós somos da agricultura, nós demos um enfoque para a pesquisa para os solos agriculturáveis. Perfeito. Então, a gente fez todo um mapeamento do que a gente já tinha de pesquisas em andamento no departamento, né? Então, focamos nosso projeto de todo o grande projeto. Essa parte de microbioma de solos é um dos 5 braços do projeto. Então, nós focamos em solos que são destinados ao cultivo da erva mate, lá na região de Ilópolis. Aqui na região de Eldorado, então, nós focamos em solos dedicados ao cultivo das pastagens, que é super importante para o nosso estado, e aqui em Eldorado foi atingido de uma maneira bem característica e bem diferente do resto do estado nessa catástrofe climática, né? Onde a gente teve muita água de deposição no terreno, diferente de Ilópolis, que é uma região onde a gente tem mais declive, então o solo lá foi muito lavado, a gente não teve deposição de água. Já em Eldorado e Cachoeirinha, que daí é o outro local onde é feito a proposta do projeto, que é no solo dedicado ao cultivo de arroz, então a gente... Isso, que a gente está avaliando os solos da área lá do IRGA. Então, para a gente, onde a gente também teve deposição de água por vários dias, né? Área irrigada, então, o objetivo Exatamente. Então, o objetivo dessa parte do nosso projeto é estudar esse microbioma do solo, né? E o que seria o microbioma do solo, né? Então, nada mais é do que a comunidade viva de micro-organismos que biota, a gente tem, toda a biota, bactéria, fungos, protozoários que vivem naquele solo e na rizosfera, que a gente chama. A rizosfera... Os risóbios são um dos tipos de grupo de bactérias que trabalham na promoção do crescimento da planta. Bactérias mas a rizosfera do bem, né? As bactérias do bem. Exatamente. Mas a rizosfera são toda aquela comunidade de seres vivos que vive no entorno das raízes das plantas. Inclusive os nematóides, né? Exatamente. Então, o que a gente está buscando nesse projeto? É tentar fazer uma caracterização do que ocorreu lá em 2024. Então, nós já fizemos uma primeira coleta do projeto, logo em seguida que as águas baixaram e que a gente teve acesso aos terrenos, cada um num momento diferente. Nós fizemos essa coleta em 2024. E agora, de novo, a gente vai fazer essa observação para tentar entender como que esse solo se recuperou ou não passado esse desastre climático. Então, é a gente entender o que modificou nesses seres ali e a gente tentar fazer um mapeamento disso para trazer para a comunidade, para a população, essa resposta de mostrar que isso também é importante de ser olhado e como que a gente pode ajudar a recuperação agropecuária do nosso estado nesse sentido. Excelente. Bom, quero voltar aqui um pouco, exatamente diante dessa experiência que tu trazes da Secretaria de Saúde, juntando com todas as contribuições dos colegas da Secretaria da Agricultura, não é? E dos próprios produtores, enfim, que serão essas áreas coletadas e pesquisadas agora, me parece ser um contexto exatamente de saúde única, não é? Que tanto a gente fala.
E porque abarca a questão animal, vegetal e humana, não é? Exatamente. Porque o que acontece? Como a gente teve essa movimentação desses solos e essa deposição por vários dias em alguns lugares, então o que pode acontecer é que a gente tanto pode estar fazendo uma observação de coisas do bem que vieram nessa movimentação, ou a gente também pode chegar lá no final do projeto e observar que a gente, inclusive, teve proliferação de bactérias e fungos patogênicos para esses cultivos que são tão importantes para o nosso estado. Né? E também medir a adaptabilidade por exemplo, uma erva mate, não é? Que é uma planta nativa, adaptada às condições edafoclimáticas daqui, não é? Se encontrar, por exemplo, uma matriz que não sofreu absolutamente nada, pode ser que tá aí o segredo tá, olha, veja bem, né, essa árvore passou por tudo isso e está demonstrando resiliência. Pode ser um resultado positivo, não é, Ludmila? E a importância da erva mate, até cabe aqui salientar, que é uma planta usada, inclusive, para reflorestamento das áreas atingidas do estado, para reflorestamento de maneira geral, né? Que isso também é um dos braços do nosso projeto, é a gente fazer a recomposição de alguns lugares que foram atingidos. A gente vai ter uma área em Agudo que vai ser recomposta com várias espécies nativas do estado, e a erva mate está entre as espécies que vai ser utilizada para isso. Perfeito. Mas o interessante dessa nossa observação ao longo desse caminho do projeto é quando a gente vai nos locais fazer essas coletas, que a gente tem o contato direto com o produtor, né? E aquele momento de trabalho ali de equipe mesmo, que a gente vai deslocado com uma equipe grande, né, para fazer essas coletas. E a gente tem essa oportunidade de ter essa conversa com o produtor e saber um pouco do que cada um passou por aquele momento e levar isso para os nossos relatórios de trabalho, porque isso faz parte de toda a contextualização do projeto. Entendi. Como que eu... Não, por favor, continue. Não, daí o que eu ia contar ainda é que, por exemplo, lá em Ilópolis, onde nós fizemos a coleta, nós tivemos o cuidado de escolher diferentes produtores com diferentes características de propriedades que fossem avaliadas. Então, a gente tinha produtor de encosta, a gente tem produtor... alguns de agrofloresta, nós tínhamos alguns que têm um solo mais rochoso, então nós tivemos o cuidado de pegar produtores com diferentes características e saber um pouco deles, tanto de como que era antes dos eventos climáticos e como que foi depois, porque apesar de não ter tido água de deposição, a gente ouviu nos relatos, por exemplo, que alguns meses passadas as chuvas, as árvores perderam todas as folhas. Que aquele estresse, o estresse hídrico foi tão grande que as plantas sucumbiram àquele momento, entende? Claro. E tudo isso vai ser importante para a gente contextualizar também aquele achado do microbioma daquele solo, porque a gente vai contar que naquela propriedade foi observado esse evento pós-estresse, então se a gente tiver observação de alguma bactéria ou algum fungo muito diferente, a gente também pode usar isso para contextualizar a saúde geral daquele local. Exato. E tem, claro, a movimentação biológica, não é? E química, óbvio, dentro do solo, mas na questão física, por exemplo, quando a gente vai falar de um terreno declivoso, pode não ter o acúmulo de água, como em áreas mais planas, onde houve a compactação, né, possivelmente do solo, mas nessas áreas declivosas pode-se ter perdido o nutriente do solo, né? Então, são situações diferentes a partir das condições geofísicas, não é? Da propriedade, então, e são muito simbólicas as culturas, não é? Erva mate, arroz e pastagem, ou seja, a gente sempre teve uma atividade pecuária muito forte a partir das pastagens. O arroz, somos o principal produtor do país, e a erva mate, poxa, não precisa nem dizer, não é, que faz parte da cultura do gaúcho, não é? Exatamente.
E também é importante dizer que nessas coletas a gente também aproveita para fazer uma ajuda de prestação de serviço. Então, para esse produtor, quando a gente vai lá e faz a coleta dos solos, a gente já aproveita para fazer toda uma análise química dessas amostras e a gente retorna esse resultado. Então, a gente fez isso em 2024 e agora fez de novo em 2026, já em Ilópolis, na próxima. Perfeito. Isso, e eles podem ir fazendo a correção do solo. Então, para o produtor, isso é muito importante, essa troca. Então, a gente não vai lá só pegar a amostra, vai embora e não devolve nada para ele. Então, para eles, a gente faz questão de mostrar que o departamento está à disposição e de fazer essa prestação de serviço e mostrar que é um trabalho conjunto, né? Que eles, ao final desse projeto, que a gente espera até o final desse ano, início do ano que vem, já conseguir fechar os resultados para fazer uma publicação científica mais robusta, mas que isso não seja só uma coisa científica de uma revista que aquele produtor não vai ter acesso. Nós, inclusive, já combinamos de fazer o retorno a esse município e demonstrar, fazer uma reunião com os produtores da região e mostrar os resultados daquilo que eles participaram durante esse processo. Então, essa troca foi muito interessante de fazer, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado incrível e está sendo uma troca muito boa da Secretaria com o produtor. Vai até quando esse projeto? Tem a duração? Então, o projeto teve início, a gente teve o repasse de recursos em janeiro de 25 e tem duração até agora, final do ano de 2026, início de janeiro, né, o prazo da FAPERGS, mas a parte científica agora, isso vai tendo desdobramentos para muitos anos de pesquisa e dependendo do que a gente for achando, a gente vai buscar novas perguntas, novos financiamentos e as parcerias que ficam são muito importantes. Esse projeto é muito importante de dizer que ele é uma reunião de várias instituições atores, né, que trabalham juntas. E vou passar não são aqui, só... acho que é interessante, a gente deve fazer menção, não é, às instituições, porque todas têm esse objetivo único, não é? Que é exatamente não só diagnosticar, mas recuperar os solos degradados, que são, então, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, né? A Secretaria da Saúde, também a partir aí do Centro Estadual de Vigilância, que faz um belíssimo trabalho. Nós temos a Universidade de Illinois, americana, nós temos o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, lá dentro da sua área experimental, da sua estação, ali em Cachoeirinha, a EMATER, a Universidade Federal de Santa Maria, a partir do seu Centro de Ciências da Saúde, também a FEVALE, com o seu curso de Medicina Veterinária, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a SEMA, e por meio do Museu de Ciências Naturais, e ainda o CIMAGRO, não é, lá do Flávio Varone, Sistema de Monitoramento e Alertas Climáticos da nossa Secretaria Estadual da Agricultura. Acho que são esses, não é, Ludmila? Exatamente, são essas as instituições que nós conseguimos, porque é um grande grupo de pesquisadores aqui da Secretaria da Agricultura, e todos nós, graças a Deus da vida, a gente sempre diz, né? A gente vai trazendo com a gente pessoas que para a vida a gente vai carregando juntos e trabalha juntos. Então, numa situação como essa que a gente passou, então isso foi muito simbólico para a gente nesse projeto, né? Que legal. E nos emociona muito e a gente está colhendo frutos muito interessantes. Tem toda a parte de saúde animal, o pesquisador responsável pelo projeto é o José Reck, que hoje está, inclusive, como diretor lá do IPVDF. Isso, então, ele é responsável por toda a parte de saúde animal, Eldorado, então, de entender de Eldorado e fazendo todo esse projeto, não só em Eldorado, em vários pontos do estado, em como que esses animais foram atingidos e pensar em toda a epidemiologia de agravos importantes para a saúde animal, né? Então tem o braço dele. Exato. Que bom. Eu acho que é isso, exatamente. É um evento climático, às vezes a gente pensa, 2024, mas
as consequências elas podem durar por muitos anos, né? E quando se fala de solo, mais ainda. Então, aí a gente tem uma política pública de Estado hoje, que é a Operação Terra Forte, que está sendo operacionalizada pela Emater, não é? A partir da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e outras várias iniciativas da Embrapa. A gente tem o projeto, né? Reflora. O Reflora, exatamente. Tem o ABC+, ali do Jackson Brilhante. Exatamente. Eu acho que tem que ser um trabalho conjunto em várias pontas, não é? Para tentar a gente diagnosticar, como disse antes, mas também já de imediato recuperar o quanto mais rápido possível, né? O que se foi perdido, né? Exatamente. E só com pesquisa, então, agora, só com ciência, não é? Não adianta. Só com ciência, não adianta. A gente é um trabalho de formiguinha, às vezes custa aparecer, a gente fica ansioso por finalizar as etapas e tal, mas assim, tem sido muito gratificante, a troca está sendo muito importante e essas parcerias estabelecidas são muito importantes para nós e com certeza vão trazer um benefício incrível para o Estado. Perfeito. E a gente vai continuar acompanhando, então, não é, esse projeto e deixando, então, aqui o espaço aberto para vocês aí a cada novidade. Vamos ecoar aqui, porque todos os produtores, né, a gente agradece muito. Imagina. É muito importante esse canal aberto para que a sociedade fique sabendo do nosso trabalho, a gente se coloca à disposição. Perfeito. E qualquer coisa estamos aqui para responder e estar sempre atentos ao que está acontecendo e tentando colaborar de alguma forma. Isso aí, da mesma forma aqui. Bióloga e pesquisadora do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria Estadual da Agricultura, Ludmila Fiorenzano Bettgen, muito obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro. Eu que agradeço. Bom trabalho a todos. E agora no programa a gente fala de olivicultura, pois acontece na próxima semana em Triunfo, na região carbonífera, a abertura oficial da colheita da oliva. A abertura da colheita da oliva no Rio Grande do Sul contará com a primeira edição da Feira de Negócios no dia 17 de abril em Triunfo, na sede da Azeite Milonga. A programação reúne produtores, empresas fornecedoras e entidades ligadas ao setor. O evento vai concentrar empresas ligadas à cadeia produtiva, incluindo segmentos de insumos, fertilizantes, máquinas e equipamentos elétricos, além de instituições que estarão com estandes no evento. A proposta é criar um ambiente de conexão entre produtores e fornecedores. Além disso, 25 produtores vão comercializar azeites da safra 2026 no evento. O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, o Ibroliva, Flávio Obino Filho, afirma que a iniciativa busca ampliar as relações comerciais dentro do setor. Nós vamos ter como expositores parceiros dentro da porteira, ou seja, da indústria do adubo, fertilizantes, da questão também de trator, de máquinas elétricas. Vamos ter ali inovações como o azeite de spray, que vai estar fazendo esse contato entre produtor, fornecedor. Esperamos também que compradores de mercados e supermercados estejam presentes. A 14ª abertura oficial da colheita da oliva é organizada pelo Ibroliva em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. O evento tem o patrocínio de Banrisul, Badesul e BRDE. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E a última notícia deste primeiro bloco do Guaíba Agro: o Senar abriu as inscrições para o processo seletivo da rede ETEC, com oferta de 7 cursos técnicos gratuitos de nível médio nas modalidades à distância e também presencial. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de maio por meio do site oficial da instituição. Entre as opções na modalidade EAD estão os cursos de agricultura, agronegócio, agropecuária, florestas, fruticultura, segurança do trabalho e zootecnia. Já na modalidade presencial, há vagas para os cursos de agropecuária e florestas. De acordo com o edital do Senar, as vagas serão destinadas prioritariamente a produtores rurais, seus familiares e colaboradores, reforçando o foco da iniciativa na qualificação profissional no campo.
A lista dos candidatos classificados será disponibilizada em 10 de junho e as aulas terão início no dia 21 de julho. No Rio Grande do Sul, os polos do Senar ficam em São Cepé e Cruz Alta. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco do Guaíba Agro, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Voltaremos em instantes. Vem aí o Luiz Tosca e o Guaíba Notícias. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 11 de abril, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, o assunto é pecuária, e aí a gente vai falar de bovinocultura de corte e de leite, pois tivemos em 2025 um crescimento no mercado de inseminação artificial na ordem de 15%, atingindo recordes históricos, e a gente tem várias camadas aí, não é? Vários setores avaliados. Este número foi a partir de um relatório elaborado pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, numa parceria com o CEPEA, o Centro de Estudos em Economia Aplicada da USP. E a gente vai tratar aí desses recortes, né? Chegando inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que também tem números expressivos, conversando a partir de agora com o Fernando Furtado Veloso, que é diretor técnico da ASBIA, que tem a sua central, a CRIO, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Caro Fernando, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba. Bom dia, Sandro. Muito obrigado pelo espaço e meu cumprimento aí a todos os ouvintes da Guaíba. Vamos destrinchar, então, alguns números a partir de agora aqui. Vamos lá. Soma do total produzido no país e aí também somado o volume importado, esse aumento que eu disse na ordem de 15%, gera um total de 23 milhões de doses produzidas, um aumento de 12%, e importadas 7 milhões, aumento de 26%. E isso é o número total somando corte e leite, não é, Fernando? Correto. Somando corte e leite, se produz no Brasil 23 milhões de doses, são importadas mais 7 milhões de doses, ou seja, a entrada de produto anual no país, e isso foi em 2025, chegou a 30 milhões de doses. Então, se a gente fizer um comparativo com o número de matrizes que existe no Brasil, né, de vacas que estão em reprodução, observa que 30 milhões de doses é um percentual bem importante, ou seja, que muita vaca no Brasil atualmente é inseminada. Perfeito. No corte, principalmente, essa alta aí no uso do sêmen, acredito que impulsionada pela própria retomada do ciclo pecuário, né? A valorização do bezerro também, não é, Fernando? Perfeitamente. Perfeitamente. Como o sêmen ele é um dos tantos insumos para o pecuarista, ele sente, né, vamos dizer, e reage também aos movimentos do mercado e da fase do ciclo pecuário. Como final de 2025 já haviam sinais de início de uma fase de alta ou de um novo ciclo pecuário positivo, o sêmen, vamos dizer, ele é um indicador, é um termômetro. Perfeito. Então, no corte a gente, por exemplo, teve a venda, ela aumentou na taxa aí de 8, 9%. Então, o pecuarista está acreditando nessa fase nova da pecuária, ele aumentou os seus rebanhos de cria e ele também investiu em ter produtos melhores, né, para o mercado, usando da inseminação. Então, por exemplo, no corte ano passado, foi próximo de 20 milhões de doses comercializado para os pecuaristas no Brasil. Perfeito. Me chama a atenção aqui também a pecuária leiteira, aumentando quase 21% em relação a 2024, um recorde de 3 milhões e 800 mil doses. Isso tudo diante de um cenário extremamente desfavorável para o setor, né? Mesmo assim, o produtor de leite continua apostando em genética, não é?
O produtor de leite, ele tem uma adesão à tecnologia muito alta e ele consegue perceber, Sandro, muito rapidamente que a tecnologia da inseminação contribui muito com a produção do rebanho dele. Então ele consegue ver claramente que as filhas de tal touro estão produzindo X quilos a mais aqui na ordenha. E ele, vamos dizer assim, ele tem muito claro que é uma área que não é positivo fazer economia, porque ela tem um impacto de vários anos, né, de lactação das matrizes. Perfeito. Então, de fato, mesmo com esse cenário que foi bastante negativo de preço do leite, nós tivemos um crescimento bem importante na venda de sêmen de gado de leite, demonstrando o que tu falasse, que o produtor ele permanece realizando investimentos para qualificar a produção dele. Tá bem. Bom, também vejo aqui que há um superávit diante das importações. As exportações de sêmen brasileiro também tiveram números impressionantes, quase 9% de aumento, quase 28 milhões de doses comercializadas. E isso é corte e leite ou é só corte? Não, vamos assim, 28 milhões de doses foi, vamos dizer, o que a gente chama de doses saída. Comercializadas, tudo saída. Foi vendido ou exportado, global, tá? Ou seja, a gente teve uma entrada no mercado total, entre o que se produziu e importou da ordem de 30 milhões. Isso. Mas assim, foi muito próximo do que se comercializou. Pois porque as empresas sempre têm algum nível de estoque. Certo. Então, ingressou no mercado 30 milhões entre produção e importação, mas saiu, ou seja, foi vendido ou exportado em torno de 28 milhões. Então, houve tanto um crescimento na entrada, como também na saída do produto, né? Então, é outra forma de a gente analisar aqui a nossa produção. Exato. E quando tu fala da exportação, este sim é um segmento mais novo no mercado da genética. Ou seja, a venda de sêmen para o pecuarista no Brasil é algo já de algumas décadas e que nos últimos 20 anos teve um crescimento exponencial. Ela, a cada ano cresceu da ordem de 15% a 20%, que a gente olha uma curva, teve vários momentos que ela foi duplicando de tamanho. A expressão, a importância da inseminação. A exportação é um processo mais importante dos últimos 10 anos. Então, assim como o Brasil nos últimos anos se tornou um grande exportador de carne, também vem se tornando um exportador de genética. Perfeito. E ano passado ela cresceu como mais da ordem de mais de 30%. Ou seja, o Brasil ano passado exportou mais de 1 milhão de doses de sêmen bovino produzido aqui para outros países. E principalmente acessando mercados tropicais. E se é mercado tropical, é o zebuíno, acredito, o gado principal, não é? Perfeito. Quando a gente fala mercado tropical, são essas regiões do subtrópico ou do trópico, onde se produz, seja leite ou carne, em ambientes que tem muito calor, muita umidade e que os desafios são diferentes de, por exemplo, genética de países temperados, clima temperado. Então, por exemplo, no gado de leite, as principais raças, né, holandês e Jersey, veio de climas temperados. Porém, quando a gente tem a produção em países tropicais, essas raças são importantes, mas usualmente elas estão combinadas com o zebuíno. Então, o Brasil hoje é um importante provedor de genética de giro e girolando, que é um fundamento do giro com o holandês, né, para regiões tropicais. Perfeito. E também, no caso do corte, é muito importante, vamos dizer, a expressão hoje, participação do Nelore, e aí o Nelore PO, o Nelore Seipo, o Nelore Mocho, as várias possibilidades de Nelore, e também as raças sintéticas, que é algo já mais próximo do Rio Grande do Sul. Aí também passa a ter importância, especialmente a raça Brangus. Brangus, Braafor. Brangus, vermelho, que é o Red Brangus, e a raça Braafor, né? Que são, vamos dizer assim, genéticas ou reprodutores que estão mais, vamos dizer, adequados ao uso em países tropicais ou condições subtropicais. Perfeito, excelente. Vamos vir para o Rio Grande do Sul agora, Fernando? A gente estava falando em números gerais do Brasil, a gente pode agora fazer uma lupa pensando mais no Rio Grande do Sul. Vou começar pelo leite aqui, porque eu tenho uma manifestação do Sindilate, não é, que representa a indústria leiteira aqui, mostrando que o Estado é um dos que lidera a tecnificação, não é, a partir da adoção da inseminação artificial, e tivemos 36% aí entre... e o Rio Grande do Sul como o terceiro maior percentual de matrizes leiteiras inseminadas em 2025.
E aqui é um dos estados que mais tem dificuldade mesmo na comercialização do leite. E mostra exatamente, não é, que o setor mesmo assim continua investindo, não é? Perfeito. Eu fiz aqui um resumo, Sandro, da venda de sêmen leite, de leite, nos últimos anos. E o Rio Grande do Sul ele está aqui sempre entre o segundo e terceiro estado mais importante do Brasil. A atividade leiteira é muito importante no Rio Grande do Sul. Ano passado, 2025, foram comercializadas mais de 900 mil doses de sêmen para gado de leite, certo? Perfeito. E comparando com 24, foi um crescimento da ordem de 15%. Certo. Ou seja, exatamente o que tu comentasse. Mesmo no ano difícil para o produtor de leite, em 2025, ele ampliou os seus investimentos em genética. Ou seja, ele investiu 15% a mais, em termos gerais, em termos médios, do ponto de vista de quantas doses de sêmen foram para esse mercado. Ou seja, o Rio Grande do Sul, sim, ele é muito importante e na área de genética para gado de leite, e é um mercado que, apesar de, vamos dizer, hoje, a gente muitas vezes considera o Rio Grande do Sul, ele está menor que outras regiões do Brasil, no gado de leite e na produção de leite, ele segue aí sendo um dos líderes e um dos estados muito importantes, e também para a nossa atividade, que é a produção e comercialização de genética. Perfeito. Claro, continua a raça holandesa, né, liderando com 68%, depois vem o Jersey com 12% e os cruzamentos entre as duas aí, também para fechar, né, a cadeia produtiva do leite e inseminação. E um fato dos últimos anos, Sandro, é que cresceu muito o uso do corte no leite. Ou seja, a gente usa de corte em matrizes de leite. Canchinho sendo utilizado, né? Aí se usa a expressão beef on dairy. Beef on dairy. Genética de corte no leite. E isso é possível hoje. Uma heterose bárbara, né? Muita heterose. E aí esses animais que são cruzados, eles vão para engorde. Ou seja, o uso dessas raças tem o objetivo de permitir que a vaca de leite tenha uma lactação. Mas não se pretende usar esses animais na reposição de matrizes, certo? Esse uso do gado de corte na matriz de leite, ele é consequência de tecnologia. Perfeito. Por quê? Porque hoje nas vacas de leite de melhor qualidade, as matrizes superiores, o produtor utiliza sêmen sexado. Ou seja, ele usa os melhores reprodutores da raça holandesa ou Jersey, usualmente, sexado de fêmea. Ou seja, ele quer que aquela matriz deixe uma fêmea em produção. Perfeito. Uma bezerra, uma terneira. Isso. E aí, para isso, ele usou da tecnologia de um sêmen sexado que vai produzir somente fêmeas. Perfeito. Desta forma, ele se assegura, a minha reposição de matrizes, número de fêmeas jovens que vão ingressar em produção no próximo ciclo, eu estou garantindo com o sêmen sexado. Logo, as outras, vamos dizer, as inferiores em qualidade, as matrizes, que eu não quero que elas deixem filhas no rebanho, eu posso fazer cruzamento com corte, para que aquela matriz volte a ter produção, lactação, mas o produto dela já está programado, destinado, que é para venda para engorde. Para ir para o gancho. Vamos dizer assim, vai ser engordado. Só que esse produto que muitas vezes ele era, entre aspas, perdido, né? Esse machinho que nascia nas fazendas de leite, com o cruzamento, hoje ele é um produto valorizado, procurado e que ele tem colocação no mercado. Ainda mais quando, vamos dizer assim, utilizado com as raças de carne de qualidade. Então, hoje é bastante usada a raça Angus e a raça Hereford no cruzamento com vacas de leite. A gente gera um animal que terá, sim, possibilidade de produzir carne de qualidade, mesmo sendo um animal 50% leiteiro, 50% corte. Ainda assim, com alto teor de marmoreio, né? Tá certo. Perfeito. E pra gente fechar, o cenário do corte, do gado de corte na inseminação artificial aqui no Rio Grande do Sul em 2025, por favor. Bom, a inseminação no Rio Grande do Sul em 2025, ela cresceu bastante no corte. Ano passado, foram comercializadas mais de 1.300.000 doses só no Rio Grande do Sul. E ano anterior haviam sido em torno de 1.100.000. O Rio Grande do Sul teve um crescimento importante, na ordem de 12%, na ampliação, né, da inseminação aqui no rebanho. E o Rio Grande do Sul hoje é um dos rebanhos ou estados com maior percentual
de vacas de corte inseminadas. Tá. Quem acompanha o mercado de inseminação vai recordar que num passado não muito distante, a gente comentava, olha, apenas 10% das vacas do Brasil são inseminadas. Então isso ainda não tem um grande impacto. Porém, esse cenário mudou bastante, Sandro. Hoje no Brasil, mais de 20% das vacas são inseminadas. Perfeito. E quando a gente vem para alguns estados que utilizam bastante inseminação, como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, esse percentual supera 30%. Ou seja, vem ampliando muito o uso da inseminação, por consequência, a questão de produtividade dos rebanhos e, por consequência, a melhor qualidade do produto final lá, que é a carne, né, no caso dos rebanhos de corte. Então, o Rio Grande do Sul, sim, ele segue bastante importante. Ele está aqui no grupo dos 5 ou 6 estados com maior volume de doses de corte comercializadas. Hoje o maior volume está no Centro-Oeste, então a gente reúne lá os 3 estados mais importantes, são Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, mas logo adiante já vem Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Exato. Um segundo grupo muito importante em volume. Perfeito. Então, o pecuarista, sim, ele tem utilizado cada vez mais a inseminação. Tá. Num passado recente, Sandro, o pecuarista fazia inseminação em gado de corte, pensando em melhorar a qualidade lá do produto, do terneiro. Hoje ele segue fazendo isso, mas ele já faz pensando que a inseminação e os programas que a gente chama de ATF, inseminação a tempo fixo, permitem que a eficiência reprodutiva do rebanho seja maior e também que o custo da prenhez, que é algo que a gente calcula que quanto custou cada prenhez, também seja menor comparativamente à monta natural. Perfeito. Então, a inseminação ela permite que a gente produza mais terneiros, que a gente aumente a taxa de rebanho, taxa de prenhez do rebanho, e que isso seja feito com um custo menor do que usando touros na monta natural. Do que então, a própria monta. Não só de qualidade do produto, mas um ganho de melhoria na produção das propriedades e do custo. Claro que ainda existe um grande espaço para a monta natural, porque ainda os touros são usados ainda em muitas fazendas, na maior parte delas, usualmente no repasse da inseminação, ou seja, o gado é trabalhado, é feito, por exemplo, uma inseminação ou 2 e depois permanece lá 30, 45 dias com os touros, e algumas propriedades que, por N motivos, não tem condições ainda de fazer inseminação, pessoal, instalações, o que for, usa massivamente também a monta natural, porque ela segue sim funcionando muito bem. Porém, a tecnologia da inseminação hoje ela está assim tão amplificada, porque ela, de fato, ela, além de funcionar, ela hoje ela é de menor custo do que a monta natural. Tá bem. Bom, para fechar, sabíamos nós, não é, que temos aqui o maior banco genético das raças britânicas no Brasil, não é? A gente já falou aí do Angus, não é? do Hereford, tem o Devon, tem Charolês, enfim, as raças que estão adaptadas às nossas condições, né, de clima aqui, e por muito tempo fomos um banco genético de produção exatamente para a exploração das raças sintéticas a partir do cruzamento zebuíno em outras regiões do país. Rio Grande do Sul continua vendendo sêmen de gado europeu para fora do estado? Sim, muito fortemente, Sandro. Existe uma particularidade que aqui no sul do Brasil nós temos a possibilidade, e é onde estão concentrados os rebanhos, né, das raças europeias e sintéticas. Estão aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, majoritariamente sul do Brasil. E aqui no sul do Brasil estão concentradas as empresas, as centrais de inseminação, que recebem esses touros e fazem um congelamento de sêmen para ser usado em todo o Brasil e no exterior. Então aqui hoje nós temos 5 centrais de inseminação no Rio Grande do Sul. Então é uma atividade que hoje está bem consolidada. A Crio é uma delas, né? A nossa empresa está em Cachoeira do Sul, é uma delas, a Crio Central Genética Bovina. Em Dom Pedrito nós temos a Progen Inseminação. Em Uruguaiana nós temos outras 2 empresas, que é a Renascer Biotecnologia e a Corte. Então corrijo, são 4 empresas centrais de inseminação só no Rio Grande do Sul para coleta e produção de sêmen bovino. Perfeito. Esse sêmen bovino, parte é utilizado aqui, mas uma grande parte é comercializado pelas mais diversas empresas de genética do Brasil, que utilizam das centrais no Sul para viabilizar
vamos dizer, a produção em congelamento de sêmen dessas raças, porque aqui o nosso ambiente é mais adequado, mais favorável, né, a questão do clima, à produção de sêmen dessas raças. Perfeito. E, do ponto de vista dos produtores, sim, aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, segue sendo, vamos dizer, a fonte de renovação que a gente chama da bateria de touros das empresas. Ou seja, as empresas, assim como os times lá de futebol, tem o seu grupo lá de atletas, né? Tem lá 20, 25 atletas lá que estão treinando para disputar os jogos. As centrais de inseminação, elas têm grupos de touros que todo ano precisam algum percentual de renovação. Refrescamento de sangue, não é, Fernando? E é uma atualização tecnológica. Também. Ou seja, o touro que ele ingressa numa central em 2026, ele seguramente tem mais tecnologia do que um que entrou há 5 anos atrás. Exato. Em função do melhoramento. Ou seja, os rebanhos estão cada vez identificando, ano a ano, fazendo a seleção e melhoramento. Então, os touros vão acabando se tornando defasados tecnologicamente, o que é natural. Claro. Ou seja, e aí há necessidade de renovação. Perfeito. E seguramente, nessas centrais aqui do sul do Brasil, algo entre 200 a 300 touros são renovados por ano. Né? Ou seja, ingressam nas centrais novos touros jovens, para serem utilizados e testados no mercado de inseminação. Perfeito. E eles vêm das fazendas, né, dos selecionadores das cabanhas daqui. Ou seja, o Rio Grande do Sul segue sendo, sim, muito importante na produção. E esse sêmen, ele faz parte desse 1,5 milhão de doses que eu te falei que é usado no estado, mas faz parte desses 30 milhões de doses que o Brasil inteiro usa. Perfeito. Ou seja, é muito importante a produção do sêmen aqui no Rio Grande do Sul para os programas de cruzamento com os zebuínos. Então, hoje tem uma expressão grande na pecuária brasileira, o cruzamento, ou seja, o criador que tem vacas zebuínas utiliza de raça europeia para realizar cruzamento, e isto, vamos dizer, essa genética é principalmente dos rebanhos do sul do Brasil. Mas também há essa parte também de genética importada que compõe também o nosso mercado. Caríssimo Fernando Furtado, diretor técnico da ASBIA, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, e também um dos diretores aí da CRIO, de Cachoeira do Sul, uma central aqui de inseminação do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Guaíba Agro. Muito obrigado, Sandro. E, estamos muito animados, muito positivos em relação à pecuária para os próximos anos, como os próprios produtores e ouvintes estão acompanhando no dia a dia, na realidade, e ficamos muito satisfeitos de ver que a adesão da tecnologia, que é a inseminação, cada ano é maior, porque de fato ela entrega melhores resultados ao produtor e demonstra que o pecuarista gaúcho e brasileiro, sim, ano a ano, ele busca incorporar mais tecnologia e mais melhorias na sua produção, seja a nível de campo ou para o produto final. Então, participamos disso como uma das tantas, vamos dizer, áreas que fornecem insumos e tecnologias ao produtor, e estamos muito entusiasmados de ver o crescimento do nosso setor e aí o espaço imenso que temos ainda para a exportação do nosso produto. Assim como a carne do Brasil conquistou o mundo, a genética do Brasil tem grandes possibilidades e grandes oportunidades de alcançar muito mais país do que já alcança hoje. Perfeito. Um grande abraço, amigo. Muito obrigado, Sandro. Um abraço aos ouvintes da Guaíba. E assim chegamos ao fim deste segundo bloco em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. A gente vai para o intervalo e volta em seguida para falar de biogás e biometano. Estamos retornando agora com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 11, em nome do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, Dona Guaíba. Bem, agora no Guaíba Agro, a gente vai falar da 8ª edição do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, que vai acontecer entre 14 e 16 de abril em Foz do Iguaçu.
no estado do Paraná, e que tem aí a Cibiogás lá do Paraná, juntamente com a Embrapa Suínos e Aves e a Universidade de Caxias do Sul como promotores deste importante evento, né, que fala do biogás e do biometano, que entram, não é, dentro do conceito de nova matriz energética a partir da utilização de resíduos, e aí vale, não é, resíduos urbanos, mas e muito também, não é, resíduos oriundos do meio rural. E a gente vai reverberar um pouco mais da programação, dos objetivos, falar um pouco do contexto, do cenário, não é, do biogás e do biometano, conversando a partir de agora com a professora Suelen Paese, que é coordenadora do Laboratório de Diagnóstico Molecular do Instituto de Biotecnologia da UX, Universidade de Caxias do Sul, e também integra aí a coordenação do 8º Fórum Sul-Brasileiro do Biogás e Biometano. Cara, pesquisadora Suelen, seja bem-vinda aqui ao nosso Guaíba Agro. Uma alegria, Sandro, conversar contigo e os teus ouvintes. Satisfação. Bom, vamos para o Paraná. Eu acho que é simbólico, né? Porque o Paraná me parece que é um dos estados que mais produz hoje, não é? O biogás tem toda uma estrutura já, mas já passamos já pela Serra Gaúcha também, né? O evento já teve aqui, acho que até mais de uma vez, não é? Sim, nós estamos na 8ª edição. O nosso evento, ele é itinerante. Perfeito. Então, ele começou em Caxias, depois ele foi para o Paraná, depois Santa Catarina, e agora ele já está refazendo os caminhos. E aí, agora no 8º Fórum, nós temos a alegria de estar de volta lá em Foz do Iguaçu, com um movimento na área do biogás. Tá. Eu falei Cibiogás, é o Centro de Energias Renováveis. É uma empresa, é pública, é privada? É uma parceria público-privada que promove que promove o desenvolvimento do tema do biogás e reúne, inclusive, muitas empresas que estão conectadas a eles na cadeia do biogás, desde produtores de biogás até produtores de resíduo, uma empresa que tem uma grande importância na produção de biogás. Tu sabe, Sandro, que o Brasil é já é o maior produtor de energias renováveis do mundo, mas em biogás nós temos uma expressão muito grande. Nós não somos mais nenhum fator embrionário. Nós temos, pelo mapa da Cibiogás, a gente tem hoje 1.633 plantas de biogás no Brasil. E essas plantas estão produzindo 4,7 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Isso é uma expressão muito grande. Só o Paraná tem 490 usinas. O Rio Grande do Sul está ainda em processo de desenvolvimento do tema, mas nós já temos 71 usinas de biogás. E essas usinas, desculpa lhe interromper, Suelen, e essas usinas, elas são usinas de que porte? Elas ficam, por exemplo, em áreas rurais? São usinas que transformam esse resíduo para uma energia consumida internamente, ou ela é compartilhada? Então, essas usinas são de todos os perfis. A gente tem usinas pequenas e usinas gigantes. E elas estão produzindo muita energia elétrica a partir dos resíduos agroindustriais, mas nós estamos numa crescente produção de biometano. Perfeito. Que é o tema central deste ano, não é? Exatamente. Olha só, nós no passado estávamos muito interessados em mostrar para a comunidade o que era o biogás, quais as vantagens, quais eram as oportunidades. Hoje nós estamos muito interessados em qualificar os produtos que o biogás produz. O que é o tal do biogás? Isso, vamos lá. O biogás é um produto gerado pelas bactérias e as arqueias, que elas degradam os resíduos, que sejam eles da indústria, da agropecuária. Até do esgoto, né? Até do esgoto. E também dos resíduos sólidos urbanos. As bactérias, quando decompõem isso, elas produzem um gás
E nesse gás tem um produto chamado metano. Perfeito. E o metano pode ser convertido em energia elétrica, térmica ou veicular. Tu pode colocar no carro e esse produto é um produto que nos dá um grau de independência econômica. Quando a gente olha internacional, quando a gente olha, por exemplo, para esses conflitos, a gente percebe que nós cada vez temos mais possibilidade de soberania quando a gente tem um produto que pode ser gerado dentro do país e não depender de relações econômicas internacionais. Tá bem. Então, o biometano, ele é um substituto, né, do gás natural, que vem do petróleo. Então, a gente pode a partir usar da queima o biometano fóssil, né? Exatamente. Então, a gente pode evitar a queima dos produtos fósseis, a extração, e usar esse produto chamado biometano. E a grande vantagem, Sandro, é que nós podemos produzir ele a partir de resíduos. Sim, então, sim, a gente usando os resíduos sustentável, da cidade, e ele fica super sustentável, ele tem o mesmo valor calorífico do gás natural, né? E tu pode, inclusive, usar no posto de combustível. Hoje, atualmente, a gente tem a produção do biometano, que pode ser para consumo próprio, respondendo a tua pergunta, ou pode ser para comercialização. Quando ele é gerado para comercialização e o transportes em rodovias, ele precisa atender determinadas exigências, né? Mas como todos os produtos que a gente gera. Então, o biometano e o biogás, de uma forma geral, ele nos dá uma segurança econômica, porque as nossas indústrias hoje, principalmente as exportadoras, elas precisam crescer. E ao crescer, elas geram mais resíduo. E ao gerar mais resíduos, a gente tem que ter uma destinação desses resíduos para poder continuar crescendo e dar segurança social e econômica que um país precisa. Então, dessa maneira, a gente tratando os resíduos e, ao mesmo tempo, produzindo energia, são dois coelhos com uma cajadada, como a gente disse, né? São vantagens econômicas e vantagens ambientais que se dão a partir desse processo chamado de gestão anaeróbia. Perfeito. Pode falar. Não, por favor. E os resíduos sólidos urbanos é o que mais produz biogás. Mas o maior número de usinas de biogás estão na agroindústria. Pois é. Porque a agroindústria, ela gera resíduos suínos, resíduos bovinos, ela gera resíduos da uva, da avicultura também, não? A avicultura é uma quantidade muito grande de resíduos que, em vez de estar impactando o ambiente, elas estão gerando produtos que serão usados para energia e ainda sobra o digestato. O digestato é um produto que sobra do processo, onde ele pode ser transformado em biofertilizante. Aí, de novo aproveitamento. A gente volta para o solo. Exato. E tu volta o produto para o solo e, de novo, tu não precisa da importação que tem que passar por conflitos externos, essas coisas todas. E outra, Sandro, que eu gosto muito de falar, desculpa a falta de o excesso de empolgação, mas a gente enxerga muitas possibilidades quando está nessa cadeia. Até o turismo. A gente pode pensar em turismo tecnológico. As pessoas gostam de ver uma usina funcionando a partir do resíduo. A gente pode fazer essas usinas em cima de áreas turísticas, como da área do vinho, da área da enologia, muitas áreas onde a gente pode conectar esse tema com a inserção da sucessão familiar no meio rural, sabe? Certo. É um caminho muito interessante de acontecer. Perfeito. Fale-nos um pouco mais, ainda temos tempo em nosso programa, sobre a programação em si. Serão painéis, serão debates? Como é que se dará, então, o evento de 14 a 16 de abril?
Sandro, o nosso evento ele é um evento multifacetário. A gente tem uma área, uma sessão de painéis, onde nós discutimos temas que eu gostaria de te listar aqui um pouquinho dos temas para dar uma noção para o nosso ouvinte. Nós temos um espaço de negócios onde mais de 60 empresas estão presentes nesse espaço de negócio, que eles vão mostrar os seus produtos, as suas tecnologias, os seus serviços. Nós temos visitas técnicas, onde a gente vai mostrar em loco a produção do biogás e a produção de energia, sustentando empresas gigantes que estão nas nossas visitas técnicas. E nós temos uma premiação chamada Os Melhores do Biogás, que ainda está em votação pública. No nosso site, biogasbiometano.com.br, a gente localiza lá uma área onde a gente possa votar em pessoas e empresas que estão concorrendo a essa premiação dos melhores do biogás. E o nosso painel ele vai ter temas muito importantes. Olha, nós vamos falar sobre as políticas públicas que envolvem o biogás e o biometano. É uma área onde os gestores disponibilizam recursos, né? Nós vamos falar sobre mercados certificados. A gente pode ganhar recursos, pode ganhar investimentos fazendo certificação e em relação às energias renováveis. Certo. Nós vamos falar sobre a mobilidade do biometano. Tem município comprando transporte público a biometano. Isso pode nos dar uma oportunidade também de entender as rotas que a gente pode fazer com esse tipo de combustível. Nós vamos falar sobre energia elétrica, sobre os produtos que podem gerar biogás, né? A gente pode falar, nós vamos falar sobre a mistura do biometano com gás natural, a indústria do biogás, nós vamos falar sobre oportunidades e desafios do setor, como é que o empresário pode obter investimentos, fazer investimentos no tema do biogás com recursos garantidos, porque hoje investir em energias renováveis é investir em um retorno, um mercado que já é real, né? Que já está acontecendo no Brasil. Então, são muitos temas que serão discutidos. O meu é o tema da microbiologia, né? Eu trabalho com o DNA dos micro-organismos que fazem o biogás, mas estamos aí também para entender esse processo e divulgar a ciência e também as transferências tecnológicas que a pesquisa pode ajudar nesse setor. Sensacional. São muitos os assuntos, todos pertinentes. O evento ainda tem vagas, tem inscrições? Como é que faz para participar? Sim. O nosso evento ainda tem inscrições, mas não é muito numeroso. Já está tem que correr, então. Com as inscrições. Garanta o seu ingresso, né? Então, ali na página do biogasbiometano.com.br tem ali as inscrições. As inscrições, elas têm desconto em grupo, né? As nossas inscrições, elas contam já com algumas refeições, e, enfim, e a pessoa tem acesso a todo o sistema do evento, com exceção das visitas técnicas. As visitas técnicas são adicionais. Mas eu tenho certeza que a pessoa vai conhecer o tema profundamente, vai entender todos os... Nós não temos uma apresentação de soluções, nós estamos lá para discutir realmente as oportunidades e os desafios. Muito bem. E ainda teremos como pré-evento uma reunião técnica sobre transporte a biometano no agronegócio, que já foi citado aqui, mas mais um dos temas fundamentais, né, nesse processo de fomento aí ao biogás e, no caso, o biometano, que é o tema central dessa edição, a 8ª do Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano. Professora e pesquisadora Suelen Paese, da nossa Universidade de Caxias do Sul, uma das coordenadoras deste fórum. Muito obrigado pela participação, sucesso no evento. A gente aqui da Guaíba vai continuar falando aí nos próximos dias também sobre o fórum. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim deste terceiro bloco do Guaíba Agro, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Vamos para o intervalo e voltaremos em seguida com o último bloco do programa deste sábado.
Estamos de volta com o Guaíba Agro deste sábado, dia 11, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Banriway do Banrisul é a conta gratuita que incentiva a educação para crianças e adolescentes com controle dos pais pelo app. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Agro a gente vai falar de cooperativismo a partir de agora e a eleição da nova diretoria da FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, que elegeu por aclamação em assembleia realizada no município de Cruz Alta, Adriano José Borghetti para o triênio 2026-29, em substituição a Paulo Pires, que esteve à frente da entidade por 4 mandatos consecutivos e agora passa a ocupar a vice-presidência. Já está na ponta da linha conosco, Adriano Borghetti, novo presidente da FECOAGRO. Seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro. Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar falando com vocês, com todos os ouvintes. Fui eleito, então, alguns dias atrás, né, com um trabalho bem organizado, né, com total harmonia de transição, olhando para a renovação também. Eu já fazia parte dentro do conselho da FECOAGRO como vice-presidente, e aí então foi trocado, né, o Paulinho acabou ficando como vice-presidente, me indicaram como presidente, então tive o apoio de todas as cooperativas singulares, e para mim, com certeza, é uma alegria, um privilégio, e sei também da responsabilidade em liderar, né, fazer um trabalho em conjunto aí com os demais conselheiros, mas liderar esse processo, né, com todas as cooperativas agropecuárias, e fato é que tem uma relevância muito grande a nível de estado e a gente precisa ter uma condução, né, com um olhar mais amplo via sistema e representar da melhor forma possível aí todo o cenário agropecuário do cooperativismo. Perfeito. Até antes de a gente entrar, né, nos desafios da sua gestão, contar um pouco da tua trajetória. Você atualmente é vice-presidente, diretor comercial da Cotrisoja, não é? Que fica no município de Itapera, importante cooperativa do estado. Desde quando você é associado ao cooperativismo? Conte-nos um pouco mais. Está com 43 anos, é isso? Conte-nos um pouco mais da tua história, inclusive familiar, dentro da produção agrícola, por favor. Ótimo. Eu sou produtor rural, nasci e cresci no campo, hoje moro lá na cidade de Itapera e iniciei minha trajetória dentro do cooperativismo e aí me associando a uma cooperativa singular agropecuária, Cotrisoja, em 2005. Certo. Nossa família é sempre muito cooperativista, muito fiel ao cooperativismo, então o meu avô, até para citar como exemplo, foi sócio fundador dessa cooperativa Cotrisoja, que vai completar agora esse ano 60 anos de história. Então, nesse movimento todo, a gente sempre trabalhou dentro da família, né, com produção de grãos, leite, enfim, diversificação na propriedade, a qual, inclusive, continuo estrategicamente dentro dos planejamentos, ajudando, enfim, né, tendo o movimento também positivo lá do campo. Certo. E aí dentro da cooperativa, do cooperativismo, eu iniciei como né, associado em 2005, depois entrei no comitê eleitoral, depois fui convidado para fazer parte do conselho administrativo, depois fui presidente do conselho administrativo, né, num mandato de 3 anos, depois, como lá nessa cooperativa singular a gente tem dentro do processo, né, tinha naquela época que tu poderia ser somente 6 anos conselheiro administrativo ou presidente do conselho, eu terminei esse mandato, depois retornei em 2021, a qual então ocupo o cargo até hoje como dirigente, vice-presidente e também diretor comercial. Então tenho uma passagem, né, de muitos anos aí como produtor, como cooperativista no sistema agropecuário, e aí fui convidado em 2023 para ser vice-presidente junto com o Paulo Pires, né, nessa gestão 2023-2026,
e para mim foi uma experiência, foi uma circulação muito importante, um entendimento via sistema, enfim, então teve toda essa trajetória nesses anos, o qual eu tive a honra também de participar desse movimento. Perfeito. A FECOAGRO, ela integra, não é, o guarda-chuva do sistema OCERG-SESCOP, e você faz parte do conselho do SESCOP, não é? Sim, agora inclusive vai ter eleição da OCERG-SESCOP no dia 16 de abril, semana que vem, e aí a FECOAGRO tem uma cadeira no conselho administrativo, que aí eu vou fazer parte, né, caso eleito, junto com os outros integrantes, né, conselheiros e presidência, que também está indo uma chapa única, né, para aprovação, que a gente também vai ter essa cadeira aí dentro do sistema da OCERGS. Perfeito. Vamos falar dos desafios aí para esse triênio que está se iniciando aí à frente, então, da FECOAGRO. Nós temos aí uma retomada, tivemos alguns anos bem complicados aí, adversidades climáticas, enchente, 4 secas consecutivas, alguns setores, não é, com endividamento agrícola, e aí quando a gente está falando do cooperativismo, aí abarca públicos diferentes, né, pequeno, médio e grande produtor. Quais são aí o que se esperar para esse triênio que vem pela frente? Eu vou começar contextualizando em relação à tua pergunta, né, principalmente em cima dos desafios que a gente vem vivendo nos últimos anos, e aí eu trago um número aqui até para evidenciar que é um número que o mercado, através da Stonix, que tem relevância também na inteligência aí de mercado, gestão de risco, nos últimos anos, nesses últimos 5 anos, nós deixamos de colher, né, de produzir no estado 30 milhões de toneladas de soja. É muito grão. Para todos terem uma ideia dessa dimensão, uma safra de soja no estado, esse ano de 2026, estava sendo estimado 24 milhões de toneladas, e aí a gente está colhendo, né? Tá acontecendo a colheita no campo, e a gente vai ter uma produção, já vai ter uma quebra novamente, e vai estar em torno de 19 milhões de toneladas, 18, 19. Então é uma safra e meia que acabou ficando para trás, vamos dizer assim, devido a essas intempéries, né, secas e enchente, que acabou trazendo problemas para todo o sistema, né, para produtores a nível do Rio Grande do Sul, e consequentemente também maiores desafios para as cooperativas agropecuárias, inclusive elas também têm um movimento muito forte, né, com todo o cooperado e pequeno, médio, grande produtor, enfim, tratando todos com muita igualdade e atenção. Mas, enfim, esse movimento que aconteceu, junto com isso também a gente, né, nesses últimos anos, vivendo uma taxa de juros muito elevada, custos elevados, e o preço do grão, ele está achatado há muitos anos também, está com preço, né, mais aquém do que nós precisávamos, então pressionando toda a rentabilidade do produtor. Então, rentabilidade menor, frustração em muitos locais do estado do Rio Grande do Sul, não fechou a conta. Até porque com esse custo elevado, para o ouvinte ter uma ideia também, a gente tem um custo sempre atualizado, né, para produzir 1 hectare de soja a nível do estado. Esse ano aqui, por exemplo, a gente precisa de 35 sacas de soja por hectare. E aí tem lugares que não tem essa média, que não colheu essa média, e ainda tem alguns lugares que tem um passivo para resolver. E outra questão também é os arrendamentos aí, que em muitas regiões a gente tem esse arrendamento que entra dentro da conta também. Então são várias questões que acabaram, né, nos colocando, vamos dizer assim, no teste, e que a gente está buscando alternativa, sim, né, tá trabalhando via sistema sempre para buscar soluções, está mais desafiador. E agora eu também, né, entrei na presidência da federação para tentar, né, criar algumas pautas aí junto com o conselho para nós defender. Mas também quero trazer, diante desse movimento desafiador, quero trazer algumas questões assim que via sistema tem andado muito bem. A gente trabalha, né, e ajuda no desenvolvimento aí nas intercooperações, Smart Coop, né, é na uma delas. autogestão das cooperativas, enfim,
a gente tem um trabalho aí muito bem organizado também, que a FECOAGRO tem liderado, tem ajudado, tem contribuído, que a gente precisa evidenciar e também trazer um número importante que hoje, né, via sistema agropecuário, a gente tem 1.300 consultores técnicos, agrônomos, sempre levando soluções, fazendo o planejamento com o nosso, né, cooperado lá na ponta, tentando ajudar, mas reforço, está sendo mais desafiador e a gente está há muitos anos já com o sistema mais pressionado, mas a gente precisa ir encarando. A Smart Copy é uma dessas ferramentas aí que tem trazido benefícios para o setor, não é? Perfeito. O Smart Copy foi um trabalho, né, que foi liderado e organizado nessa questão via sistema há um tempo atrás. É uma plataforma que, pro cooperado das cooperativas, ela não tem custo e é uma gestão financeira. Então ali tem toda a atualização de base de dados para olhar detalhado, hoje é tudo no detalhe, e aí para compilar esses dados, para ficar, né, com esse relatório muitos anos fazendo comparativo, e esse trabalho está sendo fomentado, e a gente sabe que isso não é no instalar de dedo, né, mas é um trabalho que está sendo fomentado, né, via FECOAGRO, CCGL, cooperativas singulares, até porque a administração desse movimento está lá dentro da CCGL, mas é uma plataforma que vem ganhando força, né, vem ajudando na gestão das propriedades, tanto da parte de produção de grãos, quanto da parte leiteira também, muito forte, que nós atuamos. Então, é um dos pontos também fundamental que a gente trabalha e oferece para o nosso cooperado. A questão do leite é um ponto nevrálgico, né? Porque temos uma produção disseminada em quase todos os municípios do Rio Grande do Sul e o cooperativismo nessa área sempre foi muito forte, mas realmente é um setor que vem enfrentando altos custos de produção, não é? E mesmo assim continua investindo em genética. A gente não abandona o leite, não tem jeito, né, presidente? Exato. O leite, conforme eu falei, ele entra, né, em muitas propriedades, tem uma abrangência a nível de estado e até para trazer um dado dentro das nossas cooperativas, né, que estão ligadas à FECOAGRO, 45% da produção leiteira passa por dentro desse sistema. Pois é. E a gente tem a CCGL, que é um trabalho de intercooperação também, que é um case de sucesso, né? Que faz um trabalho fantástico, né, com os produtores, traz segurança para o mercado. E também esse setor vem sentindo bastante pressão, custos elevados, né, mas reforço, o leite, o suíno ou o frango, né? Essas são algumas das alternativas para nós não ficar só na parte de grãos hoje dentro das propriedades. É a diversificação dentro das propriedades que faz a diferença, que acaba trazendo, né, dentro do fluxo de caixa dos produtores um valor mensal que entra mensal, por mais que está pressionado também, né, o leite, mas ele acaba tendo bastante famílias trabalhando no dia a dia e tendo esse recurso mensal. Então isso ajuda a amenizar alguns problemas aí né, em relação a principalmente tu ficar só na lavoura, questão, né? Só na questão de grãos, né? Exatamente, né? Tenho dito com muita frequência aqui, não é? A pecuária, a proteína tem salvado literalmente a lavoura, né, nesses últimos anos. Quem apostou aí nas aves, os suínos, o corte, bovino de corte, né, muito fortemente, com a retomada de ciclo, tem dado esse alento que infelizmente o grão, né, nesses últimos anos aí acabou sendo deficitário e equilibrando então as margens aí, essas alternativas, né, na criação. Muito bem. Olha, a nominata da diretoria, então, composta por Adriano Borghetti, né, o novo presidente, Paulinho Pires, como vice agora, Conselho de Administração, os titulares, Alexandre Guerra, da Santa Clara, de Carlos Barbosa, o Claudimiro José Piscin, da Campal de Nova Palma, o Caio Viana, presidente da CCGL, que tem sede em Cruz Alta, ele também é lá de Júlio de Castilhos,
Tiago Sartori, da Cotripal de Panambi, o Ney Mânica, da Cotrijal de Nametoque, e Luiz Fernando Socella, da Cotapel de Tapejara. Conselho Fiscal, os titulares, o Gelson Bride, da nossa Cotricampo de Campo Novo, o Renato Severo de Almeida, da Agropan de Tupã-Siretã, e, por fim, o Rudinei Luiz Richter, da Coagril de Chapada. Então, é essa a nominata da nova diretoria. E quero renovar aqui também, não é, o nosso apreço, nossos laços, né, porque a FECOAGRO e a Guaíba sempre foram parceiras, né, a Guaíba tem essa profunda ligação com o setor cooperativo, o setor produtivo, e desejar desta forma sucesso à frente aqui. O Paulinho Piro sempre foi um grande parceiro nosso aqui, e assim a gente deseja também que o Adriano Borghetti tenha aí todo o sucesso à frente da nossa FECOAGRO. E assim, agradeço também a participação aqui no nosso Guaíba Agro. Muito obrigado, Adriano. Conte com a gente aqui na Rádio Guaíba. Obrigado, Sandro. Obrigado pela oportunidade e forte abraço a todos. E assim concluímos mais uma edição do Guaíba Agro neste sábado, dia 11, em nome do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banriway, a nova conta para crianças e adolescentes do Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, que já o programa estará disponível. O programa retorna na próxima segunda-feira, em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação jornalística aqui da Guaíba. A todos, um grande abraço e um ótimo fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.